Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, do versículo 26 ao versículo 38. Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 ao versículo de número 38. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham atentamente a leitura que há de ser feita. Diz assim o texto: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, sabemos que a verdade do Evangelho fora revelada a nós. A mesma não tem origem na igreja, a mesma tem origem dos céus. Sabemos que não fomos nós que produzimos o que acabamos de ler, mas recebemos da parte do Senhor, assim como Maria recebeu originalmente essa mensagem, e depois Lucas, que acuradamente pesquisou, conversou, e depois de estudar esses relatos narrados aqui para nós, através dessa narrativa bíblica, através desse evangelho, então ele, pela instrumentalidade do teu Espírito, compilou aquilo que precisávamos saber. E tudo isso entendemos bem que vem da parte do Senhor. Portanto, Pai, o Senhor que inspirou os autores bíblicos, pedimos que esse mesmo Espírito esteja no nosso meio para comunicar a verdade que vem da parte do Senhor, para que possamos ser instruídos e iluminados pelo Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua mensagem e para rendermos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Portanto, que o Senhor nos use para tal fim, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sejamos proclamadores desta palavra não só hoje, mas sempre. Esta é a minha oração, para que desse púlpito saia a pregação fiel da Tua palavra para a edificação da Tua igreja pelos séculos dos séculos até a vinda do Senhor. Assim é a minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém. O que é o Natal? Esta é uma pergunta intrigante. Será que é uma celebração? São as comidas? É uma festa cristã? Ou, como muitos falam, uma festa que teve uma origem pagã? É um período de reflexão? É um momento para se falar de paz? Será que é um momento para falarmos das boas novas para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, e enviarmos cartões felicitando as pessoas por essa data especial, desejando a ele coisas boas? Será que é o momento de troca de presentes?
Será que é o momento para falar do bom velhinho? Um momento de enfeitar árvores, colocar pela cidade, espalhar pela cidade luzes? O que será de fato o Natal? O interessante é que a resposta clássica a esta pergunta está associada ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Fala-se então que o Natal é a celebração do nascimento do Senhor. Quando pensamos nesse aspecto, a pergunta é: mas e Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? É certo que não. Todos nós sabemos que não há nenhum registro histórico que possa cravar o dia do nascimento do Senhor. Então, diante de tantas perguntas que eu fiz aqui, diante de tantas colocações e reflexões quanto ao sentido do Natal, podemos dizer que nós cristãos não somos contra o Natal. Pelo contrário, acreditamos que é um momento interessante para se proclamar aquilo que nós proclamamos durante todo o ano. Nós não falamos sobre Jesus, a salvação, o nascimento do Senhor somente nesse período, mas também aproveitamos que culturalmente esse é o momento que o mundo se volta para a reflexão de uma pessoa que eles talvez nem entendam o que significa realmente o Natal, a salvação e a vinda do Filho de Deus, mas nós nos valemos desse aspecto cultural para proclamarmos a verdade que proclamamos durante os anos da nossa vida, durante os dias do ano, e então nós fazemos isso para refletir sobre esse grande evento que foi a encarnação do Verbo, o nascimento do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Senhor. Então, pensando nessa situação, nós vamos olhar os princípios contidos nas Sagradas Escrituras para aplicarmos esta realidade a esse tempo que chamamos de Natal. E vamos reafirmar sobre as benesses do advento de Cristo à Terra, as bênçãos, as coisas boas da chegada desse Cristo e a anunciação e tudo mais, conforme nós acabamos de ler e conforme o texto bíblico nos relata. E é por isso que nós vamos meditar sobre o seguinte tema hoje à noite: o nascimento de Jesus, um evento sem igual. E nós veremos 3 razões porque o nascimento de Jesus é um evento sem igual. E a primeira razão é porque o nascimento de Jesus é um evento sem igual em sua predição. Quando olhamos para o texto, nós encontramos a anunciação do nascimento de Jesus antes dele vir a nascer, antes mesmo de Maria estar grávida, se achar grávida por obra do Espírito Santo. Mas o nascimento de Jesus e o Natal é um evento sem igual, de acordo com a predição, que é sem igual, não só no aspecto da anunciação para Maria, mas no aspecto de uma anunciação que começa em Gênesis. Se você prestar atenção, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois da queda de Adão e Eva, então o Senhor Deus diz para Eva que dela viria o descendente da mulher, não necessariamente dela, mas como ela é a mãe de todos os viventes, então é dentro dessa questão de linhagem, dentro dessa questão de profecia, da mulher haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali nós temos o que é chamado na teologia do proto-evangelho, ou o evangelho de forma embrionária. O Senhor Jesus haveria de esmagar a cabeça da serpente e a serpente haveria de ferir o calcanhar. Isso quer dizer que Jesus destruiria as obras de Satanás, mas isso implicaria em um sofrimento para ele, e esse sofrimento é a cruz. É uma figura de linguagem para mostrar que a antiga serpente, Satanás, haveria de ser destruída pela cabeça, que é a ideia da destruição total, e então o sofrimento que seria aí dispensado à pessoa que haveria de destruir a cabeça da serpente pisando na cabeça. E quando nós olhamos para Gênesis, ainda dentro do aspecto do nascimento dos primeiros filhos de
Eva, no capítulo 4, versículo 1, quando nós vemos o nascimento de Caim, Eva diz que adquiriu aquele menino com o auxílio do Senhor. E a expectativa, tanto de Eva quanto de todas as mulheres judias, era que viesse delas o Salvador, aquele que iria libertar o povo de Israel. Eles não tinham esse conhecimento amplo como nós temos hoje sobre a salvação na cruz, sobre a salvação dos pecados. A revelação ela é progressiva, mas dentro do contexto judaico havia a expectativa do nascimento de uma criança. É por isso que quando nós lemos vários relatos do Antigo Testamento, nós encontramos um quê de mística, e não no sentido pejorativo a expressão mística, mas no sentido de oculto, no sentido de algo que é ali sem saber o que está por vir, mas numa expectativa daquilo que está por vir. Então nós encontramos uma mística no nascimento de algumas crianças, no aspecto de que eles tinham essa expectativa de que dali do povo judeu pudesse nascer aquele grande rei, aquele grande líder, e então o Salvador deles. E havia várias profecias nesse aspecto. Então o nascimento de Jesus é um evento sem igual por causa da predição, uma predição que ela é fantástica nos seus termos, e alguns dos termos estão relacionados à localidade. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, o versículo de número 4 fala que no capítulo 2, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Quando Lucas está colocando os locais, inclusive falando sobre Belém, um local aonde Jesus haveria de nascer, nós encontramos toda a mão do Senhor Deus governando e guiando o local aonde o Senhor haveria de nascer, conforme a predição de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que dizia que esse Messias haveria de nascer em Belém da Judéia. E o interessante é que essa predição ela é certeira, e alguém já disse que nenhuma religião, se for compararmos as religiões, nenhuma religião poderia ter uma predição tão certeira que o líder máximo dessa religião nascesse em um local exato, conforme profecias antigas. E então nós encontramos o cristianismo saindo na frente e sem precedente no aspecto de que há uma anunciação antecipada, uma predição quanto aos fatos do nascimento dessa criança. E então aqui nós encontramos a mão do Senhor Deus, porque eles estavam em Nazaré, mas eles haveriam de ser levados por um decreto, porque eles tinham que ir recensear-se em Belém, e eles eram de Belém. Então Maria vai grávida juntamente com José, porque o decreto dizia que eles tinham que ir naquele determinado tempo, e quando eles estão lá, por isso é que não encontra hospedaria para eles, e é por isso que Maria fica com Jesus em uma estrebaria. E isso tudo fez com que a mão do Senhor, em eventos naturais, a providência de Deus levando a Jesus, e que haveria de nascer em Belém, e haveria de nascer nessas condições. E nós encontramos então esse aspecto da predição, um aspecto fantástico e glorioso, e nós não podemos perder isso de vista. É um evento sem igual. Quando pensamos em Isaías capítulo 9, versículo 1, versículo 2 e versículo 6, dentro dessa questão de profecia, nós encontramos a profecia do Jesus, do filho que haveria de nascer, porque o versículo 6 fala: um menino se nos deu, um menino nos nasceu, e então ali a profecia sobre o nascimento de Jesus, e o versículo 1 e 2 fala sobre a região da Galileia. E então nós encontramos profecias e predições quanto ao nascimento dessa criança, e verdadeiramente se cumpriu na pessoa de Cristo, porque a Galileia foi abençoada pela vinda deste ser que é o próprio Deus. As profecias então estão se cumprindo, e essa predição ela é sem igual. Quando pensamos em todo esse aspecto, nós podemos tirar algumas lições quanto ao fato do Senhor Jesus ter
nascido nesse contexto. A primeira lição é que o Senhor Deus é verdadeiro e Ele não mente. As profecias, elas são certeiras e toda anunciação é sem precedente, é sem igual, porque o Senhor Jesus, Ele é o maioral, e quando nós pensamos no aspecto da revelação, nós encontramos Deus falando e Ele não volta atrás, Ele não é mentiroso. Então, se essa profecia do nascimento dele aconteceu, do nascimento de Jesus aconteceu de forma certeira, nós podemos confiar que todas as outras profecias, tudo aquilo que está escrito na Bíblia é digno de crédito, é digno de nota, porque o Senhor não mente. Uma segunda lição é que nada foge do controle do Senhor, porque como eu relatei, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7, nós encontramos esse recenseamento que levou Jesus de Nazaré para Belém. E então nós encontramos a providência e a mão do Senhor guiando todas as coisas, porque alguém poderia dizer, olha, ele vai nascer em Nazaré e a profecia não vai se cumprir, mas então ele não nasce em Nazaré, ele nasce dentro da linhagem de Davi, porque isso era muito próprio e muito importante dentro da cultura judaica. Os pais, tanto Maria quanto José, eram da descendência de Davi, e é por isso que Jesus, ele tem essa prerrogativa das profecias de vir da descendência de Davi, mas ele estava vivendo em Nazaré, mas o local anunciado não era Nazaré, era Belém, e então o Senhor Deus cumpre assim a promessa dele, e nós podemos então pensar que dentro de uma aplicabilidade de uma lição, nada escapa do controle de Deus, nada pega Deus de surpresa, e mesmo que pareça que a nossa vida esteja seguindo um outro rumo, o Deus eterno que tem o controle de todas as coisas, Ele há de cumprir na nossa vida conforme o propósito dEle, conforme o querer dEle. Nada na vida acontece a despeito dos propósitos eternos de Deus, longe dos propósitos de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. E uma terceira lição que eu gostaria de trazer dentro dessa questão de predição de acontecimentos quanto ao anúncio da mensagem do nascimento da criança, e não só o anúncio, mas tudo aquilo que estava ali em volta desse nascimento, dessas predições, como local e tudo mais, eu gostaria de dizer que tudo isso deve estimular o nosso coração na confiança de que Deus é poderoso e Ele não falha nas palavras dEle, e então nós podemos ter certeza de que tudo o que Ele disse haverá de se cumprir. Quanto às localidades, nós encontramos Nazaré, que é um local desprezível aos olhos humanos. João capítulo 1, versículo 46, fala isso, quando Natanael fala para aqueles que haviam anunciado que Jesus estava vindo de Nazaré, e eles dizem, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, havia um preconceito quanto a esta localidade, e ainda que Jesus tenha nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré, e existia várias profecias também fazendo referência à cidade de Nazaré. Quando pensamos nesse aspecto de locais desprezíveis, nós encontramos a anunciação de uma criança que haveria de nascer não na pompa, no fausto, no glamour de uma localidade, mas ele se identifica com um povo nascendo em lugares humildes, simples, e ele vem no estado de humilhação. Ele se encarna, e a predição do nascimento dessa criança tem a ver com o propósito pelo qual ele veio cumprir. Ele poderia vir em toda a glória e em todo o poder que ele tinha na eternidade, mas ele se esvaziou e ele se fez como um de nós, como uma criança. Então a profecia falava sobre o nascimento de uma criança, e aqui o anjo fala para Maria sobre o nascimento de uma criança, e então nós temos a certeza de que esse Deus se identifica conosco nas nossas fraquezas, porque Ele se faz como um de nós, para sofrer e para morrer em nosso lugar. Cidades pequenas são estigmatizadas pelo fato de serem pequenas. Eu passei certa feita em uma cidade no interior do Nordeste, onde tinha uma placa, e nessa placa tinha
a foto de um jogador de futebol e a cidade se orgulhava de ter tido um jogador de futebol famoso que havia jogado até na seleção brasileira. Algumas cidades são tão pequenas que elas entram na história por causa de uma pessoa que nasceu naquela determinada localidade. E quando nós pensamos em lugares insignificantes que se sobressaem por causa de uma pessoa que nasceu ali, nós podemos olhar para essa história e entender que não há lugar que poderia ser mais beneficiado do que essas regiões por onde Jesus nasceu, Belém, o local onde Jesus nasceu, que era insignificante também, e todos esses lugares têm um quê diferenciado de localidade, não por causa do glamour dessas localidades, mas por causa daquele que nasceu, Cristo Jesus, e ele então marcou todas essas localidades por causa do seu advento, por causa da sua vinda. E então nós falamos sobre nascimento do Senhor, mas antes de falarmos sobre isso, nós falamos sobre a encarnação do Verbo. Quando olhamos para o texto que acabamos de ler, diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Que 6º mês é esse? É o mês, então, da gravidez de Isabel. E então, no contexto da predição, até do nascimento de João Batista, filho de Isabel, nós encontramos um anjo aparecendo, o mesmo que havia anunciado o nascimento de João Batista. O mesmo anjo aparece da parte de Deus na casa de Maria, e o versículo 27 diz que ali estava uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E então o texto diz no versículo 28 que ele entrou na casa, dando a ideia de que passou até pela porta, e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alguém poderia dizer, mas será que essa mensagem não veio para uma localidade errônea? Porque ela é virgem, como pode um anjo chegar e anunciar o nascimento de uma criança, sendo que esta mulher é virgem? Certa feita eu estava em casa e alguém bateu na porta, e quando eu fui atender, era alguém com uma ordem judicial, alguém da justiça com uma ordem judicial. E eu fiquei pensando bem assim, o que será que está acontecendo, né? Eu não estou sabendo de nada de errado que eu tenha cometido para ter que comparecer em juízo. Mas depois, quando eu fui olhar, o oficial de justiça tinha batido na casa errada. A pergunta é, será que esse anjo bateu na casa errada? Será que ele entrou na localidade não exata? Será que ele errou de endereço? Afinal de contas, ela era uma virgem. Como poderia ele anunciar uma coisa que é impossível de acontecer? Uma coisa que não se encaixa na história. Mas nós sabemos que Deus não erra segundo as suas predições. E havia uma predição de que a criança haveria de nascer de uma virgem, conforme textos do Antigo Testamento, um texto do Antigo Testamento que vou me referir a este um pouco mais à frente. Portanto, nós encontramos toda essa questão da localidade, da predição, todo esse aspecto da anunciação como algo sem precedente. Por isso que o Natal é um tempo sem igual. Ele não é um tempo sem igual por causa daquilo que nós comemoramos e fazemos, mas ele é um tempo sem igual por causa da predição que não tem precedente na história humana. Natal, época sem igual, não por causa da expectativa de uma ceia natalina, mas por causa da espera pela promessa divina, não por causa de um presente diferente, mas por causa de um nascimento sem precedente, não por causa de uma reunião familiar, mas porque Cristo veio para reinar. Essa moça era uma virgem, como já falei aqui. E aqui, nesse momento, então, eu reafirmo o meu segundo ponto, porque o Natal é um evento sem igual, por causa da anunciação, que foi diferenciada, mas não só por causa da anunciação e da predição, mas também por causa da sua configuração.
E como se deu esse nascimento? O Natal é um evento sem igual, porque a configuração do nascimento não tem, no paralelo da história humana, algo que se compare ao nascimento do Senhor Jesus. Por isso é que nós falamos em termos de encarnação e não simplesmente em termos de nascimento. Parece-nos, segundo o texto, que a aparição do anjo foi algo comum, e até a entrada e a fala do anjo fez com que Maria pensasse que tinha alguma coisa diferenciada, mas ainda assim, tudo está ocorrendo e acontecendo de uma forma muito natural, mas ela começa a ponderar sobre o que estava acontecendo. Quando o texto fala que ele entrou, como eu disse, provavelmente foi pela porta, e o anjo pode ter assumido a figura humana. E então, quando o anjo chega para aquela mulher e diz que ela deveria se alegrar porque ela era muito favorecida, ela começou a ponderar que tipo de saudação poderia ser aquela. O que é que esse anjo está querendo dizer quando então fala isso para mim? Verso 28, e entrando o anjo onde ela estava, então mostra que é algo natural, né? E a saudação é: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Sim, essa saudação é um pouco diferente. O Senhor é comigo, eu devo me alegrar, por quê? O que será que está por vir? E então, o verso 29 fala que ela estava a ouvir essa palavra e ela ficou perturbada e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Verso de número 29, e então o anjo começa dizendo que ela não deveria temer, porque uma mensagem dessa colocaria medo em qualquer pessoa, né? Imagine, você não é casada, imagine você, mulher, não casada, e de repente um anjo chega e fala bem assim: olha, você vai ter uma criança, e ela até fica assim, ela diz, né? Como é que isso se dá? Eu não tive contato com homem nenhum. Era uma mensagem que iria perturbar a mente de qualquer moça, né? E então, antes de falar os detalhes desse nascimento, dessa configuração sem igual no nascimento dessa criança, o anjo diz: não temas. E então a palavra vem nos seguintes termos: porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Percebam que todo o relato do anjo é anunciando a centralidade da mensagem do nascimento dessa criança, e como o texto vai mostrar na sequência, conforme nós já lemos, é algo diferenciado no aspecto dela ser virgem. E o interessante, quando ressaltamos esse aspecto, é que alguns podem achar que é de somenos importância esse fato na história. Poderia ser que José tivesse coabitado com ela e Jesus tivesse nascido. Não, isso não poderia acontecer. É importante entendermos essa configuração diferenciada, porque a junção de um gameta masculino com um gameta feminino vai produzir seres humanos da descendência de Adão. E assim todos nós nascemos, e todos nós nascemos em pecado. E isso mostra que é um processo natural de nascimento. Mas quando nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nós falamos sobre a encarnação. É por isso que é o ventre de uma mulher, para mostrar a disposição natural e humana de Cristo, mas nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, que envolveu Maria e fez com que ela fosse fecundada, a fim de que Jesus nascesse. É uma obra humana, natural, mas é uma obra divina, sobrenatural, em termos de encarnação. E isso é importante dentro da nossa teologia, porque nós precisamos entender que se assim não fosse, não poderíamos ser salvos, porque alguém precisava ser diferente de nós,
para que ele pudesse nos salvar, mas ao mesmo tempo ele precisava ser igual a nós, porque ele era o nosso representante. E é aqui que está a beleza do Evangelho, porque ele é alguém que tem a nossa natureza humana, mas ele também se diferencia de cada um de nós, porque ele não tem pecado, porque ele é o Todo-Poderoso que veio para nos resgatar. É por isso que essa mensagem ela é tão magnífica, e é por isso que a configuração do nascimento de Jesus é sem precedente. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história, nós precisamos entender que quando o Senhor Deus disse para Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse ele haveria de morrer, e assim ele fez, ele comeu e desobedeceu a Deus, ele falhou no aspecto de cumprir a lei de Deus, e a partir da desobediência dele, a punição da lei da morte recaiu sobre ele. E então Jesus Cristo, ele precisa ser Deus para cumprir 100% a lei de Deus, porque nenhum outro homem poderia fazer isso, e por isso ele precisava ser Deus, por isso ele precisava ser diferente de nós, por isso que ele não poderia vir da descendência de Adão. Mas existe um outro problema aqui, porque Deus ele não anulou aquilo que ele havia determinado, a morte. Então por isso que também precisava ser um homem, um ser humano. Por quê? Porque Deus não morre, então precisava ser conforme nós somos, segundo a própria natureza humana, para que ele padecesse na cruz, porque Deus não poderia padecer na cruz, e é por isso que ele tem a natureza humana e a natureza divina. Ele era 100% humano e 100% divino, e ainda assim o é, porque ele é a primícia daqueles que dormem, e quando ele ressuscitou nessa nova ordem escatológica do tempo do fim, que aponta para a realidade como seremos no tempo do fim, e seremos como ele é hoje. Ele é material, ele tem corpo e ele está nos céus, e então ele voltará para nos levar. Então o nosso Senhor Jesus, ele nos representou perfeitamente, porque ele assumiu a nossa morte e ele assumiu a nossa presença aqui na terra para cumprir 100% a lei de Deus que Adão não conseguiu cumprir. Quando olhamos para o texto, nós encontramos a expressão: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito que estava no princípio pairando sobre as águas e que foi aí preponderante para a criação ali no Éden, porque o Espírito estava pairando sobre as águas e a ação do Espírito estava na criação. Aqui também o Espírito está para criar esse corpo juntamente com a natureza humana que ele herdou de Maria. E então nós encontramos a obra da geração pelo Espírito no corpo de Maria, e ele vai se desenvolver como uma criança de forma natural e comum. Portanto, nós falamos sobre a encarnação do Verbo através da ação do Espírito Santo. Existe uma profecia de Isaías capítulo 7, verso 14, que fala sobre o nascimento dessa criança a partir de uma virgem. É uma profecia que inclusive é colocada em xeque por alguns, porque alguns falam que essa profecia pode se referir a uma moça e não necessariamente a uma virgem. A expressão hebraica pode ser traduzida por moça, segundo os judeus, por exemplo. E quando nós olhamos para o próprio texto, nós podemos dizer que essa profecia dizia a respeito a uma virgem, sim. Por quê? Primeiro, porque existia a tradução do hebraico para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta, e ela foi traduzida entre o 3º e 1º século antes de Cristo, e essa tradução já usa a expressão virgem. Então nós encontramos, antes mesmo do nascimento do Senhor Jesus, a tradução bem adequada para essa profecia, o nascimento de uma virgem. E nós podemos dizer que as ocorrências bíblicas do Novo Testamento apontam para o cumprimento dessa profecia.
E algo é importante salutar nesse aspecto do nascimento de Jesus, nessa configuração sem igual, porque quando alguns procuram minar a nossa fé quanto a esse aspecto que nós consideramos como um aspecto central, nós devemos refutar, pelo simples fato de que Cristo Jesus, ele se encarnou. E quando nós falamos sobre outro tipo de nascimento, como o meu e o seu, nós passamos a existir através da concepção. Jesus, não. Um teólogo emergente dos Estados Unidos, muito famoso, chamado Rob Bell, ele diz que pouco importa essa questão do nascimento de Jesus, se Jesus nasceu de uma virgem ou não. Mas ele está equivocado e completamente errado. Por quê? Porque o próprio texto, na anunciação aqui, fala que ela era uma virgem. Então, se esse ponto está errado, então quem diria que todos os outros pontos da Escritura estariam certos? Se esse daqui estiver errado. Se um texto das Escrituras estiver errado, quem garante que as outras partes das Escrituras estarão certas? Mas além de tudo isso, nós podemos dizer categoricamente que esse é um ponto basilar da fé cristã, pelo fato de entendermos que Cristo, ele era e é Deus. Então, quando nós falamos de nascimento, nós podemos resumir a um aspecto, e nós não podemos resumir a um aspecto, nós temos que pegar o duplo aspecto, e nós podemos resumir a um aspecto da natureza humana e classificar Jesus simplesmente como homem, e nós não podemos incorrer nesse erro. Nós temos que olhar para o aspecto divino, nós temos que entender que ele, como Filipenses capítulo 2 fala, ele se esvaziou da glória, se encarnou e se fez como um de nós. E é por isso que nós falamos sobre o nascimento através de uma virgem, porque não é algo natural, é algo sem igual, é uma configuração diferenciada, e isso tem a ver com a minha e com a sua salvação, porque ele só poderia nos salvar se ele fosse alguém diferente de nós, nessa configuração, e eu estou querendo falar sobre alguém divino. Percebam esse aspecto divino na própria profecia, melhor dizendo, na própria anunciação do anjo. Veja o verso 35. Respondeu-lhe o anjo, quando ela pergunta, no verso 34, como é que vai se dar isso, se eu não tive relação com homem algum? E aí ele vai explicar. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aqui nós temos um paralelismo sinonímico, um paralelismo de sinônimo. Então, o Espírito Santo vai descer, o poder do Altíssimo há de envolver com uma sombra, e por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E qual é o paralelismo aqui? É o Espírito Santo que é sinônimo do poder do Altíssimo. E descer sobre ela é o mesmo que cobri-la com a sua sombra. É o que está escrito aqui no versículo 35. Então, o poder do Altíssimo, que é a descida do Espírito Santo sobre ela, Maria, vai envolvê-la com a sombra, e por isso há de nascer essa criança. O aspecto de descer sobre ela e a ideia de cobri-la com a sua sombra. Então percebam a configuração da concepção de Jesus, que é sem igual. Quanto ao aspecto da anunciação do anjo Gabriel para Isabel, quanto ao nascimento de João Batista, é dito para este que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Já quanto a essa criança é diferente. É o próprio Espírito Santo quem forma essa criança, algo bem diferenciado. Qual a implicabilidade dessa doutrina na nossa salvação? Como eu já disse, é uma implicabilidade total, porque caso assim não fosse, nós não poderíamos ser salvos, jamais seríamos salvos. Por quê? Porque Jesus, ele nasce para morrer por nós. Jesus nasceu com essa finalidade. Então, quando falamos sobre o nascimento de Jesus, nós não estamos simplesmente celebrando o nascimento de uma criança, nós estamos celebrando o propósito da encarnação de Cristo, nós estamos celebrando o propósito da vinda de Cristo ao mundo, que é morrer por nós para nos salvar. Então, quando falamos sobre nascimento, nós não chegamos diante de uma manjedoura onde tem uma criança representando Jesus ali e falando, olha que coisa linda, como é bonito na criança nascer, olha, eu me emociono tanto por causa disso, daquilo, ficando naquele sentimento
sentimentalismo piegas, de criança e de, olha que coisinha linda. Esse é sentimentalismo piegas e não se relaciona com Cristo, ainda que tenha sua validade para os nossos filhos, mas para Cristo pouco importa se ele nasceu ali dessa forma, bonitinho, tal, mas isso e aquilo, ou se a fisionomia dele não era muito bonita, ou coisa dessa natureza, nesses aspectos externos de sentimento. Pouco importa essas questões, o que importa é realmente por que ele nasceu. Ele nasceu para nos salvar, e aqui tem toda a sua validade do porquê foi assim, do porquê ele se encarnou, e porque foi uma obra sem configuração precedente, igual, paralela, e é por isso que nós falamos em termos de encarnação, porque isso tem a ver com a nossa salvação. Essa doutrina, ela é a doutrina basilar do cristianismo. Logo, o Natal é um período de reflexão quanto a essa doutrina, e nós precisamos reafirmar isso, e nós não podemos negar ou ficar sem conhecer essa doutrina do nascimento virginal do Senhor, pois nossa salvação depende de crermos nisto. Por que depende de crermos nisso? Porque caso alguém diga que isso não é verdade, ou não creia nisso, nessa verdade, ele jamais poderá viver por ela, ele jamais poderá assimilar toda a verdade que está junto dessa concepção tão incipiente, mas tão grandiosa, tão pequena, tão ali no nascedouro, mas tão fantástica. Por isso é que o Natal é uma época sem igual. Não por causa da expectativa de uma ceia natalina, mas por causa da espera pelo cumprimento da promessa divina. Não por causa de um presente diferente, mas por causa de um nascimento sem precedente. Não por causa de uma reunião familiar, mas porque Cristo veio para reinar. E esse é o terceiro e último aspecto e ponto da nossa mensagem. Porque além de ser o Natal é um nascimento, um evento sem igual, por causa da sua predição, por causa da sua configuração, mas também é por causa da sua designação. Sua designação é sem igual porque o seu ser é sobrenatural. E quando falamos sobre designação daquele que é maioral, queremos dizer que ele nasceu com um propósito e uma designação bem específica. Conforme o próprio texto relata, ele nasceu para ser o rei, ele nasceu para nos salvar, para nos redimir, para salvar o seu povo dos pecados dele, para reunir súditos para esse reino que ele tem preparado antes da fundação do mundo. E é isso que o versículo 35 diz. Olha o que é que diz o versículo 35, que nós acabamos de ler, né? Mas lá no final vai falar sobre este que haveria de nascer. É o ente santo que há de nascer. Então, olhe essa expressão, o ente santo. Mas além de ente santo, existe a expressão que finda o versículo. Ele será chamado Filho de Deus. Então, na sua designação, ele é rei, porque ele vai nascer com esse título, e não só esse título, mas com o seu ser divino. E então, quando nós olhamos para esse nascimento sem igual, nós podemos dizer que o nascimento sem igual leva a uma designação sem igual. E essa designação só é possível por causa desse nascimento sem precedente. Percebam a expressão por isso, que aparece no texto. E o interessante aqui no versículo 35, né? Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus, por causa desse nascimento diferenciado. Então, por isso é que ele será chamado Filho de Deus. Quando pensamos no contexto imediato, que olhamos para esse relato e o contexto remoto, nós encontramos aqui a palavra de que ele seria um rei. Versículo 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E um contexto maior nos evangelhos, Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus quer dizer Salvador. Então, a designação dele tem a ver com o reinado, com quem ele é, com o seu nascimento, que
mostrou e provou quem ele é e a finalidade do nascimento e da encarnação dele. Portanto, nós encontramos João Batista como um grande líder que seria o precursor de Jesus, mas nós encontramos em Jesus a figura plena e máxima da revelação, a expressão exata do ser de Deus, como Hebreus capítulo 1 fala. Nós temos então aqui Jesus Cristo como uma pessoa, pelo fato de ser uma pessoa mesmo, mas ele não é simplesmente uma pessoa, ele é o próprio Deus. É por isso que Hebreus fala que ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é igual a Deus, e a expressão exata pode ser colocada aqui em termos de comparação, para que vocês possam entender, como um modelo, como um local onde se cunhava moedas, e aquele modelo, aquela forma, quando coloca o níquel, quando coloca o cobre, quando coloca o metal ali, ouro, existiam moedas de ouro também, então existia ali o molde, e ali era uma expressão exata para replicar uma outra realidade. E quando nós entendemos a expressão exata do ser de Deus, conforme é falado que Jesus é, nós entendemos que ele tem o próprio ser de Deus, ele é o próprio Deus, ele comunga da essência de ser Deus. É por isso que a sua designação como Deus entre nós é fantástica, conforme encontramos ainda no versículo 21 do Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Emanuel, assim ele será chamado, que quer dizer Deus conosco. Portanto, quando olhamos para a designação dessa criança, no versículo 31 a 33, nós encontramos as seguintes designações, conforme eu já falei. A quem chamarás pelo nome de Jesus? O próprio anjo coloca aí o nome, né? O versículo 31 fala: a quem chamarás pelo nome de Jesus? A designação do nome dentro da cultura judaica tem a ver com quem ele seria. O judeu, ele procurava característica física, ele colocava sonhos, ele colocava desejos no nome da criança, que designava o que ele, o judeu, desejaria para aquela criança. E então é muito próprio na cultura judaica, o nome está referindo a um desejo, a uma vontade, a algo para aquela criança que estava ali para nascer. E então o nome de Jesus tem a ver com a salvação que ele haveria de conquistar para nós na cruz. Ele será chamado Filho do Altíssimo, como nós lemos. E o interessante é que quando nós pensamos, ainda isso está no versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O interessante é que nessa revelação, ele não é só uma criança, mas ele é filho de Deus. E por que o Altíssimo? E por que essa criança será grande? Fazendo referência à sua obra e ao seu ser. Sua obra é grandiosa e o seu ser grandioso. E é por isso que o Altíssimo quer dizer aquele que é elevado, aquele que está acima de tudo e de todos. Aqui nós encontramos um título messiânico que é usado para o Senhor Jesus Cristo. A grandeza desse menino tem a sua referência no nome Altíssimo. Ele é grandioso. E então é o fato de Deus ser grandioso, habitar nos altos céus, por isso o Altíssimo, mas ele também é imanente e está conosco. E nós encontramos a expressão de que ele vem do trono de Davi, versículo 32. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa designação de ser rei, da profecia de Davi, da linhagem de Davi, porque havia sido dito que viria alguém da descendência de Davi, e esse alguém seria grandioso, e este teria um reino sem fim, conforme o próprio texto nos coloca. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então nós encontramos o reino do Senhor que não sucumbe ao tempo e a ninguém. Quando olhamos para a Babilônia, para o Egito, quando olhamos para Roma, para Atenas, nós encontramos reinos humanos que se levantam e caem,
mas quando nós olhamos para o reino do Senhor Jesus Cristo, esse é um reino que não tem fim. É um reino que já se faz presente no nosso meio, porque o Evangelho se expande e a chegada do reino já é algo real no nosso tempo. Mas falamos sobre eternidade, um reino sem fim, um reino o qual adentrará pelos séculos dos séculos, e nós seremos súditos para sempre desse rei. Esta mensagem, meus amados irmãos, é a mensagem de Natal, é a mensagem que proclamamos. Portanto, quando falamos de Natal, nós não queremos falar simplesmente de ceia natalina, ainda que não tenha nada errado nisso. Não queremos falar sobre troca de presentes, o que também não tem nada errado nisso. E não queremos falar sobre uma reunião familiar, o que também não tem nada errado nisso. Mas esse não é o sentido do Natal. O Natal é muito mais profundo do que todas essas realidades externas que celebramos, porque o nascimento de Jesus verdadeiramente é um evento diferenciado na história humana, e é o evento que pôde nos trazer vida eterna, vida após a morte. É por isso que Natal é uma época sem igual, não por causa da expectativa pelo cumprimento da promessa divina, não por causa da expectativa de uma ceia natalina, mas por causa da expectativa do cumprimento da promessa divina, não por causa de uma troca de presentes, mas por causa de um nascimento sem precedente, não por causa de uma reunião familiar, mas porque Cristo veio verdadeiramente para reinar, e que Ele reine na nossa vida e no nosso coração para a glória de Deus Pai. Fiquemos em pé e oremos. Senhor Deus, amanhã muitas pessoas já estarão se programando para estar com seus familiares, para estar com os amigos, para celebrar uma ceia. E na virada do dia 24 para o dia 25, muito se falará nesse Brasil, e não só no Brasil, pelo mundo afora, sobre uma época diferenciada. E como eu disse, não há nada errado, e eu mesmo, juntamente com outros que aqui estão, nós celebraremos o Natal nesses termos. Mas nós entendemos que o verdadeiro Natal não está circunscrito a essas realidades. Ainda que não tenha sido no dia 24 ou no dia 25, e nem saibamos qual foi o dia, ainda que nós não tenhamos visto o Senhor Jesus nascer, mas ainda assim, nós celebramos verdadeiramente o sentido do Natal, porque é Cristo nascendo no nosso coração e na nossa vida. O Senhor nasceu na história para mudar a nossa história. O Senhor veio ao mundo para mudar a história do mundo. O Senhor veio para os seus, dos quais estamos nós aqui. E nós celebramos o Natal no aspecto da salvação, no aspecto de que sabemos que se o Senhor não voltar antes da nossa morte, se o Senhor não voltar aí em 100 anos, todos nós que aqui estamos já teremos morrido. Essa é a expectativa natural da vida. Mas sabemos que não morreremos na obscuridade, nas trevas. Antes, morreremos no Senhor e habitaremos com o Senhor no reino de glória. Esta é a mensagem de Natal, da salvação do Cristo que se encarnou. E é por isso, Senhor, que aqui estamos hoje, no dia do Senhor, domingo, para tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. E que o Senhor receba a adoração deste povo que cantou, que orou e que tributou ao Senhor louvores, honras. Portanto, ó Deus, que o nosso coração esteja voltado totalmente para o Senhor, submisso ao Senhor, aguardando a volta do Senhor. E que o nosso desejo seja esse de fato e de verdade. Que a nossa aspiração seja esta, hoje e todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus Pai.
Agora, meus amados irmãos, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a consolação e a companhia do Espírito Santo de Deus, que envolveu o ventre de Maria e trouxe Jesus ao mundo, esteja com todos vocês, desde agora como para sempre. Amém.